A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães presentes, a todas que nos acompanham na internet. Vou imitar um pouco o irmão Cláudio, para quem esteve aqui de manhã, minha mãe também sempre acompanha. Mãe, feliz Dia das Mães, te amo. E agora eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no capítulo 3 da Epístola de Tiago. Vamos considerar os versículos de 13 a 15, dando continuidade à nossa série de reflexões na carta de Tiago. A forma de pensar dos homens é interessante, especialmente quanto à efemeridade, à volatilidade. O que hoje é certo, amanhã é errado. O que hoje é errado, amanhã é certo. O mundo dos negócios reflete muito bem essa realidade. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, a moda era investir em frango. Estava na moda. Você tinha que investir em frango, que o que dava dinheiro era frango. Todos comentavam. E eu comprei frango para investir num sítio que uma tia minha tinha. Deu resultado? Não. Frango, para se alguém tem alguma familiaridade aqui, é uma desgraça. Se você tiver um local que tem um monte de frango, bater uma palma forte, vai morrendo. Cada palma que você bate, os frangos vão morrendo do coração. Moral da história, os meus frangos morreram todos. A ciência alimentar não é diferente. Quer ver um exemplo? O ovo. O ovo faz bem ou faz mal? Uma hora faz bem. Outra hora faz mal. Uma hora pode comer, outra hora não pode comer. Infelizmente, em assuntos mais importantes, essas mudanças também ocorrem. Décadas atrás, acho que o pastor comentou algo sobre isso aqui de manhã. Décadas atrás, o desejo padrão do jovem era casar e formar um lar. Hoje, talvez essa não seja nem a terceira prioridade. Tem coisas que vêm na frente, satisfação pessoal, satisfação profissional, prazer e etc. Nos dias de Tiago, também havia essa constante mudança. Lembrem que ali o cristianismo estava nascendo. Como é que o cristianismo ia se adaptar ao contexto gentílico, à perseguição judaica? Como é que o cristianismo ia se adaptar? Como é que o cristianismo ia se desenvolver ao Estado romano, como seria a organização das igrejas. Então ali também se vivia um contexto de grandes mudanças. Agora cabia ao pastor Tiago, em um mundo de aceleradas mudanças, talvez até mais aceleradas que o nosso, orientar aquela igreja a respeito de um caminho, mas não qualquer caminho, um caminho de sabedoria. E é hoje isso que nós vamos começar a considerar o que Tiago apresenta como um caminho de sabedoria. Então, vamos para a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 13, a partir do 13. Diz assim a palavra do Senhor: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos guia em sabedoria, Senhor, para que nós possamos avançar cada vez mais e mais à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Amém. Quem vem acompanhando a exposição da carta, vimos que no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, Tiago bate firmemente, nós cobrimos aqui, eu acho que em 3 ou 4 mensagens, a questão da língua. Que a língua do ser humano, o comunicar do ser humano, pode ser uma poderosa adversária quando está fora de controle
e pode ser destrutiva também quando mal usada. No último domingo, vimos que dependendo do uso, a língua também pode ser uma poderosa aliada. Quando bendizemos ao Senhor, quando bendizemos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Em suma, quando usada em conformidade com a nossa natureza cristã. Agora, Tiago passa a revelar que o direcionamento da língua, assim como o direcionamento das outras obras, é guiada pelo tipo de sabedoria que possuímos. E eu chamei que Tiago apresenta dois tipos de sabedoria, a do alto e a sabedoria de baixo. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a sabedoria de baixo. O primeiro ponto eu nomeei sabedoria e entendimento. E vamos ler novamente o versículo 13, apenas o versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Este verso, ele é diretamente relacionado ao ensinamento de Tiago, ao cumprimento do ensinamento do Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 5. Volta um pouquinho na carta. Tiago, capítulo 1, versículo 5. É para a orientação que Tiago dá logo no início da carta. Ele diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então agora Tiago retorna esse assunto e se dirige aos membros da igreja, partindo do pressuposto que eles estão orando, pedindo ao Senhor sabedoria. Porém, o que aparenta, pelo que nós vamos ver na sequência do texto, é que o resultado da oração daqueles irmãos não era homogêneo. Alguns se entendiam mestres e sábios ali naquele meio. Lembra que Tiago, um pouco atrás na carta, disse: não seja muito de vós mestres, muito de vocês mestres? Pois então, alguns ali talvez se entendessem como mestres e sábios, mas apresentavam como resultado dessa sabedoria obras do mundo. Para direcionar então a igreja ao correto uso da sabedoria, Tiago começa com uma pergunta provocante. Ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Pode parecer uma pergunta simples, mas é uma pergunta que merece o autoexame, merece uma reflexão, ou então nós seremos não sábios, mas tolos. E eu quero fazer essa pergunta para vocês essa noite, e eu quero fazer essa pergunta para mim essa noite. Quem é sábio e tem entendimento entre nós? Observem aí, enquanto vão refletindo quanto a isso, que Tiago acrescenta ao termo sábio, sabedoria, que é o foco dessa sessão, a palavra entendimento. E significa que não é uma questão apenas de sabedoria, mas de sabedoria e entendimento, de experiência, conhecimento, habilidade. Sabedoria e conhecimento são coisas distintas. A sabedoria consiste em se ter uma visão interior, um autoconhecimento bíblico. É a capacidade de tirar conclusões corretas do que nós conhecemos da palavra do Senhor. Nada mais é do que aplicar a sabedoria, do que o conhecimento aplicado de forma correta. O entendimento é o contrário, não o contrário, mas o entendimento é diferente. Ele é a experiência, é aquilo que se acumula, é aquilo que a gente aprendeu. Mas a gente pode usar o que aprendeu de forma sábia ou não. Em diversas situações, verificamos que pessoas que têm muito conhecimento não necessariamente são sábias. Mas quando a pessoa tem conhecimento e sabe usá-la, aplicá-la e refletir esse conhecimento, ela é, de fato, sábia. Uma ilustração interessante é que um homem chamado Sabedoria e outro chamado Conhecimento foram viajar.
Eles foram fazer uma viagem de carro e aquele homem chamado Conhecimento, ele sabia de todos os caminhos, todos os atalhos, todas as formas de acelerar uma viagem, ele conhecia. Aí ele chegou ao sábio e disse assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar naquele atalho, depois a gente vai sair daquilo, vai pegar aquela balsa, vai para aquela ponte, vai não sei o quê. No final, quando a gente chegar, vamos chegar 3 minutos antes do que se nós fôssemos por aqui. Aí o sábio ouviu aquilo, olhou para ele e disse, tá, mas o que a gente vai fazer de tão importante nesses 3 minutos? Essa é a diferença do sábio e do que tem apenas conhecimento. O que fazer com esses 3 minutos? Toda essa engenharia para ganhar 3 minutos. Para Tiago, aquele então que afirma ter sabedoria e conhecimento, responde positivamente essa pergunta. No que foi iluminado a Tiago aqui pelo Espírito Santo, ele está partindo do princípio que a resposta a essa pergunta dada a ele é que vários disseram, nós somos sábios e temos entendimento. E por isso ele diz a sequência lá do versículo 13, já que vocês são sábios, então que o demonstre essa sabedoria por seu bom procedimento. O homem sábio revela na sua conduta que recebeu este dom. Tiago parece indicar aqui que entre aqueles que se diziam sábios e entendidos, muitos não conseguiam revelar, não era possível enxergar no testemunho e na vida daqueles irmãos essa alegada sabedoria. A palavra traduzida aí no nosso texto como demonstre, na versão NVI, claro, traduzida como demonstre, que é a que eu estou usando, essa versão, essa palavra ela tem o significado de provar, de atestar. Você é sábio, então prove que você é sábio. Não basta dizer que é sábio, é preciso se enxergar na conduta diária. Essa verdade que Tiago quer destacar ressalta a necessidade de que, como ele já disse nas sessões anteriores, de se observar as obras dos cristãos. E como demonstrar essa sabedoria? Tiago vai dizer quais são as obras que demonstram essa sabedoria. Obras, na sequência do texto, praticadas com a humildade. Aqui, Tiago está destacando uma característica imprescindível. Se nós agora, depois de refletirmos um pouco sobre essa pergunta, chegamos à conclusão de que somos sábios, então é imprescindível, é necessário, condição sine qua non, sem a qual nós não podemos ser sábios sem humildade. A humildade que provém da sabedoria. Ou eu sou humilde, ou eu não sou sábio. Eu posso ter muito conhecimento e ser soberbo, mas se eu tiver sabedoria, naturalmente eu serei humilde. Nós sabemos qual é a base que sustenta a verdadeira sabedoria. É muito conhecido dos irmãos. Qual é o princípio da sabedoria? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o conhecimento e o conhecimento do santo é entendimento. Se nós voltarmos um pouco no livro de Provérbios e formos para o capítulo 8, versículo 13, nós vamos entender qual é esse princípio da sabedoria, o que significa esse temor do Senhor, que é o que sustenta a sabedoria. Está lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Temer o Senhor, aí olha lá, a definição do temor do Senhor. É odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. É interessante quando a gente lê a palavra do Senhor e tudo é linkado, é conectado. O que foi que Tiago vem tratando? Primeiro ele tratou das obras, depois ele tratou da língua, agora ele vai tratar da sabedoria. Olha o que esse provérbio diz, ele abraça tudo. Temer o Senhor é odiar o mal, é odiar o orgulho, a soberba, estou parafraseando. É o mau comportamento, o que não tem boas obras, é o falar perverso, o que não controla a língua. Tem uma ilustração interessante para provar que às vezes nós dizemos que temos temor do Senhor, mas quando na verdade não temos. É muito simples. Se nós
revelarmos um comportamento aqui dentro da igreja e outro comportamento fora da igreja, quer dizer que nós estamos falhando no temor do Senhor. O nosso temor é muito maior do que o pastor Raik vai achar, do que o irmão vai achar, do que o temor do Senhor. Porque por acaso o Senhor só está aqui dentro da igreja? A partir do momento que eu tenho temor do que eu vou vestir, do que eu vou falar, do que eu vou fazer quando eu estou aqui na igreja, porque na igreja todo mundo é comportado, salvo raríssima exceção. Mas, quando eu vou para fora da igreja, se eu sou diferente, se começa a me faltar sabedoria, controle da língua, eu começo a revelar mau comportamento, então eu estou cheio de ausência do temor do Senhor. Cheio de ausência é interessante, mas eu estou sem o devido temor ao Senhor, porque o Senhor, Ele não se restringe aqui, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Acaso há algum lugar que nós podemos nos esconder do Senhor? Não. Então nós temos que andar em temor ao Senhor, em respeito ao poder, à soberania, à santidade do Senhor, onde nós andarmos, dentro ou fora da igreja. E a humildade, explicando um pouco mais esse conceito maravilhoso, em um livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade, um autor chamado Andrew Murray, foi até o pastor Raik que me indicou esse livro, excelente livro, indico aos irmãos. Humildade, a Beleza da Santidade. Ali, esse autor ele faz uma reflexão interessante quanto ao alvo, o objetivo da santidade. E ele faz essa reflexão com base no texto em 1 Coríntios 15, 24 a 28. Eu queria pedir que os irmãos abrissem esse texto, que é muito interessante observar isso aqui. 1 Coríntios 15, versículo 24 a 28. Eu vou ler um pouco antes, o versículo que eu quero focar é o 28. Mas vou ler um pouco antes para que a gente entenda o contexto. Olha o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, Jesus, o Pai. Quem vai entregar é Jesus. Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Agora, o 28. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará, aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim, aqui, esse foco está aqui, a fim de que Deus seja tudo em todos. Olha o que esse autor, depois que eu aprendi isso, nunca mais o meu pensamento quanto à humildade foi o mesmo. Ele diz que o objetivo final, ele revela aqui, ele analisa esse texto, que quem diz é Paulo, o Espírito Santo. Ele diz assim, o final de toda essa obra de Cristo é que Deus seja tudo em todos. Isso deve revelar em nós, se nós tivermos sabedoria e conhecimento desse texto, ou seja, se conhecermos esse texto e aplicarmos ele corretamente, um profundo ânimo de humildade. Porque se o objetivo final é que Deus seja tudo em todos, não sobra espaço para que nós sejamos nada. Ou Deus é tudo em todos, ou eu sou alguma coisa. Entende o que vai acontecer aqui? Vai chegar um tempo que toda a obra se completar, que Deus vai ser tudo em todos. Eu não estou falando que todo mundo vai parar de existir, não estou falando isso. Mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a soberania não vai ser dividido mais com ninguém. Ela toda vai pertencer a Deus. Não vai sobrar espaço para o ego, somente para Deus. Se
nós nos dizemos sábios, então que apliquemos esses princípios de sabedoria em nosso coração. A sabedoria é visível. Você, eu, temos andado por aí, aqui não, fora, conhecido como sábios ou como tolos, como alguém humilde, como alguém manso, manso no falar, manso no proceder, como alguém que apoia, como alguém que tem uma palavra para dar sabedoria, para ajudar o necessitado. Como nós temos sido conhecidos fora daqui? Notem que há um padrão em Tiago. Tiago, cada vez que eu me debruço mais sobre essa epístola, eu vejo que, eu a princípio, quando eu comecei, eu achava que Tiago ele mudava muito de assunto. Mas depois eu fui me aprofundando, é claramente visível um padrão aqui em Tiago. Ele fala que obras revelam se você tem fé. Língua revela o que tem no coração. E se somos humildes, revela a nossa sabedoria. Toda a verdade espiritual, então aqui é uma lição importantíssima. Toda a verdade espiritual deve ser revelada no nosso proceder. O segundo ponto é que existe, e o ponto é esse nome, existe uma falsa sabedoria, que está lá no versículo 14. Diz lá, vamos ao segundo ponto. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. O oposto de um coração sábio, que é controlado pela sabedoria, é um coração repleto de inveja amarga e ambição egoísta. Aqui Tiago claramente está apresentando o contraste com o versículo anterior. Como pastor experiente, Tiago sabe que entre os membros da igreja dele, há alguns cujo espírito é caracterizado pela inveja e pelo egoísmo. Vejam que ele usa essa indicação no plural. Ele diz lá, se vocês abrigam, pois o proceder de alguns irmãos daquela igreja transpareceu inveja e ambição. Mas esses mesmos estavam se dizendo sábios. Quem disse? Onde foi que eu tirei que eles estavam se dizendo sábios? Eu estou falando isso desde o início. Mas não é direto. Mas pela construção da frase nós conseguimos entender isso. Ele diz assim, não se gloriem nisso. Então quando ele fala não se gloriem nisso, é nessa afirmação de que são sábios. Só se demonstrar sabedoria. E aí na sequência só ratifica esse entendimento. Não neguem a verdade. Certamente, Tiago não está dizendo aqui que aqueles homens se gloriavam dizendo eu sou invejoso ou eu sou egoísta. Eu sou mais invejoso aqui. Ou eu sou mais egoísta aqui. Não é isso que eles estavam se gloriando. Eles estavam se gloriando em ser sábios, mas demonstrando egoísmo e inveja. E aí Tiago diz, não neguem a verdade. Logo, tudo que alguns irmãos ali deveriam perceber é que o que diziam era incoerente com o que era revelado na vida. Nesse texto, nós podemos aprender quais são algumas das evidências de uma falsa sabedoria ou sabedoria de baixo, como eu dei o título, sabedoria de baixo. Para quê? Para que é importante aprendermos algumas características, algumas evidências dessa sabedoria de baixo? Justamente para não cometê-las. Olha lá, em primeiro lugar, essa sabedoria de baixo é ligada a uma cobiça por posição, status. Notem que é o completo oposto da humildade. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é humilde. Mas a sabedoria de baixo, ela é soberba. A sabedoria de baixo ou do mundo diz para você, promova você mesmo. Você é melhor do que os outros. Faça o que é melhor para você. Gente, isso aqui está no dia a dia. Isso aqui está no dia a dia. Você ligar qualquer canal de qualquer televisão, qualquer rádio, salvo raríssima exceção, vai ter alguém dizendo que você deve fazer o que é melhor para você.
que o que deve ser buscado é aquilo que você gosta. Viva a sua vida para satisfazer os seus desejos. O que importa é ser feliz. Na prática, quando fazemos isso, estamos exaltando o homem e tentando roubar a glória de Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus. O homem foi criado para se alegrar em Deus. Mas quando ele começa a se alegrar em si mesmo, ou caminhar uma vida para satisfazer os seus próprios desejos, ele está agindo sem sabedoria e com um coração idólatra. Vários exemplos disso nós podemos ver. Por exemplo, um pregador que chega diante de um púlpito de uma igreja, cujo o objetivo é a exaltação pessoal dele, com certeza ele está agindo com a sabedoria de baixo. Um músico que vem aqui para o louvor e está mais preocupado com o espetáculo, está mais preocupado com as suas habilidades extraordinárias, esse pregador, esse músico está buscando apenas a sua satisfação, o seu regozijo pessoal. Nós erramos isso constantemente. Quer ver? Quando nós somos promovidos em um trabalho, aquela promoção tão esperada, e nós ficamos alegres e dizemos, poxa, eu sou bom mesmo. Ou, quando nós somos curados de uma grave doença, poxa, como eu sou forte e resistente. Mas essa é uma aplicação do que não é sábio. Sábio é quando promovido dá graças a Deus, porque tem o entendimento e a aplicação correta. Quando curado, dá graças a Deus, porque tem o entendimento e a aplicação correta. Uma segunda evidência da sabedoria de baixo é que ela é invejosa. Não apenas deseja ter o que o outro tem, mas se entristece pelo que o outro tem. A inveja ela é terrível. Não basta eu querer o que o outro tem. Eu também tenho que ficar triste pelo que o outro tem e eu não tenho. E pode ir mais profundo. A inveja ela pode chegar no nível mais profundo. Sabe qual é? É quando eu me alegro quando o outro se dá mal. A inveja já tomou. A sabedoria foi embora há muito tempo. Sabe por quê o invejoso tem esse procedimento? Porque a sua preocupação é pessoal, é dignidade, a dignidade própria, o direito que ele afirma ter. É falta de humildade. Em terceiro lugar, a sabedoria de baixo é mentirosa. Quem age com sentimentos e pensamentos maldosos nunca revela a sua intenção. Ninguém diz, eu sou egoísta, eu sou invejoso. A semelhança daqueles lá que Tiago estava tratando. Ninguém sai daqui, poxa, eu queria que aquele irmão ali se desse mal, porque eu tenho inveja dele. Alguém já ouviu alguém falar isso? Sentir, vários já sentiram. Mas falar, duvido que algum já fez. E agora, na sequência, nós vamos ver o terceiro ponto. O terceiro ponto é a sabedoria de baixo. Está no versículo 15. Vamos ler lá, Tiago capítulo 3, versículo 15. Sabedoria de baixo. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Neste verso, a NVI, para quem tem a NVI, que é o texto que eu estou lendo, ela apresenta corretamente a palavra sabedoria entre aspas. Se você tiver essa versão, você vai ver. Eu não sei, não chequei se nas outras tem essa aspas, mas na NVI tem. Isso é para indicar que essa sabedoria que Tiago está falando aqui, na verdade não é sabedoria. É chamada sabedoria, mas não é a verdadeira sabedoria. E Tiago relaciona que essa
que não é a verdadeira sabedoria, ele apresenta, quanto a essa, ele apresenta 4 informações quanto à origem dessa falsa sabedoria, ou da sabedoria, entre aspas, nesse versículo 15. A primeira é que essa sabedoria não vem dos céus, ela não tem origem celestial. Como contraste, e eu vou considerar as duas juntas, como contraste, a segunda informação contra a origem dessa sabedoria que vem de baixo, é que ela é terrena. O autor, Tiago, deseja mostrar como aquilo que é terreno está em contraste com o que é celestial. Como aquilo que é de baixo está em contraste com o que é do alto. A sabedoria invejosa, egoísta e soberba não vem do alto, porque o que vem do alto é da parte de Deus e é bom. Olha o que Tiago diz, volta lá no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha como é a sabedoria verdadeira. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A sabedoria de Deus, ela vem do alto e não é terrena. Só que a sabedoria de baixo, a terceira informação que Tiago afirma, é que ela não é espiritual. Ou seja, ela não é ensinada pelo Espírito de Deus. O oposto a ser colocado aqui é que ela é carnal. Paulo coloca de forma cristalina esse contraste na carta que ele escreve aos Gálatas. Abra lá, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a partir do 19. Aqui, Paulo vai revelar a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aqui a gente vai ver qual é a sabedoria espiritual e qual é a sabedoria carnal, como ela se revela. Diz lá, texto muito conhecido, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então olha o que Tiago está dizendo, a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Essa obra não é do Espírito. Inveja e egoísmo não é do Espírito, é da carne. Porque as obras, o fruto do Espírito é diferente. Pula lá para o versículo 22. Qual é o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meu irmão, considerando a pergunta que eu fiz no início da pregação, como eu vou saber se eu sou sábio? É uma pergunta difícil, eu já refleti, não cheguei a uma conclusão. Está aqui. Aqui está um grande exemplo para saber se você está aplicando o entendimento cristão, o entendimento da palavra, o entendimento de ser cristão que você tem, à sua vida prática. E então, se você é sábio ou não. Esse texto a gente devia fixar em nossa mente, sempre, para saber se o que eu vou fazer é obra da carne ou é fruto do Espírito. Vem da sabedoria de baixo ou vem da sabedoria do alto. E a quarta e a gravíssima informação que Tiago dá contra a sabedoria de baixo, pode voltar lá para o nosso texto, da sabedoria de baixo, é que ela é demoníaca. Ela é demoníaca. Assim como a língua descontrolada tem origem, o poder dela tem origem no inferno, a falta de sabedoria ou a sabedoria de baixo é demoníaca. É como a sabedoria da serpente no jardim do Éden. Deus disse, façam isso. A serpente, não, é melhor vocês fazerem assim. Deus disse, vocês vão morrer se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente disse, não, vocês não vão morrer, vão ficar igual a Deus. Quem estava com a sabedoria do alto?
Quem estava com a verdade? Claro que é Deus, porque a sabedoria do alto vem dele. E qual foi a consequência da sabedoria de baixo, da serpente? É o pecado, é a condenação, é a morte daqueles que naturalmente assim nascem depois de Adão. Nem tudo que parece sábio é sábio. Um outro exemplo é a história de Saul, Davi e Golias. Lembra que quando Davi chegou, se colocou como voluntário a enfrentar o gigante Golias, Saul disse, não, coloca nele a minha armadura. E ele era o rei, Saul era o rei. Então provavelmente a armadura de Saul era a melhor de todas. Talvez ele tivesse a espada mais afiada, o escudo mais resistente. Mas para a sabedoria de Saul, era necessário aquelas coisas. Mas para a sabedoria de Deus, não. Davi tirou tudo e foi com uma pedra. Se nós estivéssemos lá naquele momento, antes que Davi fosse enfrentar Golias, todos nós íamos dizer assim, Davi, mete essa armadura, Davi. Ah, tá grande, pega outra. Mas isso mostra que existe dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria do alto e uma sabedoria de baixo. Essa sabedoria terrena não é de maneira alguma verdadeira, pois coloca o indivíduo antes de tudo e de todos. A sabedoria do mundo sempre é focada no eu, no orgulho, no que é terreno, em divisões, em contendas, em uma série de pecados. Eu sempre digo 99 porque eu não tenho certeza, mas eu acho que é 100% dos pecados tem como raiz a soberba e o orgulho. Quer um exemplo que talvez nós não ligamos a soberba e ao orgulho? Por exemplo, a imoralidade sexual. Por vezes, de cara assim, a gente acha que não tem nada a ver com soberba e orgulho, mas tem. Por quê? Porque a imoralidade sexual é usar o meu corpo, que Deus me deu para a glória dele, para me satisfazer. Porque eu sou digno de satisfação, eu sou digno de ter prazer. Então, eu já refleti algumas vezes sobre isso, eu ainda não encontrei um pecado que não tenha fruto e origem no orgulho. Imagine, então, se cada um de nós fosse orgulhoso, se cada um de nós pensássemos só em nós mesmos. E eu perguntando isso, alguém pode estar pensando, André, isso é um absurdo, nós somos cristãos. E eu fico triste, inclusive, por mim, quantas vezes eu sou pego pensando em mim mesmo. Quantas vezes eu sou pego idealizando aquilo que é melhor para mim. Agora, se isso já é um absurdo para mim, já é um absurdo para você, imagine as consequências gravíssimas se Cristo fosse assim. Deus diz assim, Jesus, segunda pessoa da Trindade, você vai descer, vamos fazer um pacto, você vai descer e salvar a humanidade pelo seu sacrifício. Jesus diz, não vou sofrer. Eu prefiro ser feliz aqui com a Trindade. Que consequência gravíssima se nosso Senhor Jesus Cristo fosse orgulhoso, como muitas vezes nós somos. Não haveria esperança para nós. Porém, a palavra, a sabedoria de Deus, a palavra aplicada, pode remediar a nossa tolice, a fim de trazer paz e reconciliação. E com isso nós temos meios para alcançar confissão de pecados, pedidos de perdão para os homens e para Deus, oração por misericórdia, oração para que nós sejamos cada vez mais moldados, nos tornemos mais humildes. Caminhando para a conclusão, se nós quisermos entender como é a sabedoria do alto, diferente da sabedoria de baixo. A sabedoria de baixo é terrena, carnal e demoníaca. O grande representante da sabedoria de baixo é Satanás. Só que existe uma sabedoria muito maior e perfeita. E vocês sabem quem é o grande representante? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. Olha o que diz, esse texto é precioso. Marca, irmão, marca, por favor. 1 Coríntios capítulo 1,
versículo 18. E aqui eu já estou caminhando para a conclusão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vou repetir a introdução enquanto os irmãos procuram. Em última instância, o próprio Senhor Jesus Cristo é a sabedoria do alto. Olha o que diz lá o texto. Paulo, no meio explicando ali a sabedoria do Evangelho ante ao ensino judaico e ao ensino dos gentios, ele vai dizer essa célebre passagem da Escritura. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, cristãos, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Notem que está entre aspas aí, né? Que ele está fazendo referência a um texto. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, agora é para nós. Está aqui a nossa sabedoria. Está aqui aquilo que deve nos guiar. Está aqui aquilo que deve ser a pedra que vai definir o que é e o que não é sábio. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quer ser sábio, meu irmão? Ande como Cristo. Ele é a própria sabedoria. Em nome de Jesus, amém.